Opa, e aí, obscuros? Você já ouviu falar no Encorado? Então, hoje iremos falar dele, até porque é um dos seres brasileiros mais famosos. Ou talvez não, então vamos dar uma visibilidade a mais para ele. E então, vamos falar dele, pois ele é bem interessante. Enfim, fiquem com o vídeo. O Encorado é significativamente incrível, pois ele é o único vampiro presente no folclore brasileiro. Para quem não conhece, é exatamente o que eu disse, ele é um vampiro. E basicamente fica localizado aí na região do Nordeste, é claro, no Brasil. E, é claro, ele pode ir para outras cidades também, mas ele costuma ficar mais no Nordeste. O Encorado é um vampiro um pouco diferente, pois ele consegue fazer coisas que alguns vampiros não conseguem. Como o alho basicamente não costuma funcionar com ele, e no caso o alho com certeza funcionaria com alguns outros vampiros. Não todos, mas alguns sim. Cruzes. Ele não é afastado por cruzes como alguns vampiros são, então ele não vai se queimar se você ficar ali com uma cruz na frente dele. Luz do sol. É essa que deixa alguns pensando, né? Porque vampiros costumam ser seres da noite, mas o Encorado, ele é bem diferente. Pois você pode estar andando na rua e ele passar do seu lado e você não vai nem perceber. Mas à noite, bom, aí a coisa já fica diferente. Pois é melhor para ele caçar, não é verdade? E se você o irritar, encostar nele, ou ele ficar simplesmente com fome, você já deve saber que ele vai atrás de você, até porque você o provocou. Água benta. A água benta costuma ser uma fraqueza para muitos seres sobrenaturais, mas pro Encorado, não é. Estacas de madeira. Até porque tem muitos vampiros que são mortos por estaca de madeira, mas não Encorado, é claro, porque ele não pode morrer simplesmente com coisas normais. Não se sabe se ele é um vampiro diferente, mas provavelmente sim. Pode ser de uma raça meio humano e meio vampiro. Mas isso é só uma teoria, né? Um pouco mais pra frente eu vou falar sobre essa teoria dele ser meio humano e meio vampiro. Mas tem uma coisa que você pode fazer para se livrar do Encorado, que no caso seria correr para sua própria casa ou para qualquer outra casa, pois uma das coisas boas é que o Encorado é barrado se ele não pedir permissão, ou seja, a não ser que você queira que ele entre na sua casa, ele não vai entrar. Sua aparência é meio da roça, digamos assim, pois ele tem uma aparência um tanto comum, mas não comum, até porque ele lembra muito um cangaceiro. E talvez ele seja um cangaceiro. Não se sabe como esse cangaceiro se tornou esse vampiro, mas pode ser que existam outros vampiros, mas só ele é relatado, até porque alguns são mortos. Agora vamos falar um pouco das suas capacidades físicas, até porque ele é um vampiro e não é só um humano. Ele aparenta ter um condicionamento físico sobre-humano, porque muitos vampiros têm um condicionamento físico sobre-humano, como força, velocidade, resistência, entre outros. Vocês sabem do que eu estou falando. Um possível poder dele que muitos dizem que ele tem é a ergokinesis, que é basicamente a manipulação de energia, seja ela para manipular a energia de um humano, ou até mesmo drenar a sua energia, ou para fazer outras coisas mais imensas. Possivelmente, ele pode até voar, até porque ele consegue manipular a energia do seu próprio corpo e não só de outras pessoas. A hipnose consegue manipular um humano ou até mesmo outros seres. Não precisa ser exatamente humano para que ele possa manipular, mas não se sabe se a hipnose dele é de um estado avançado. Ou seja, se ele pode manipular por muito tempo, por pouco tempo,
ou se ele pode até mesmo fazer pessoas dormirem com esse poder. O que seria muito útil, até porque ninguém saberia quem matou a pessoa que ele está drenando seu sangue. Em relatos que muitas pessoas encontraram, diziam que o encorado fedia a sangue. Eu não sei como eles conseguiram sobreviver, mas eles sobreviveram. E uma das coisas que você pode fazer para saber se o encorado está por perto é quando as suas galinhas param de botar ovos e também passam a não comer direito. Os urubus também passam a voar sobre o lugar onde esse encorado está. É claro, quando eles sentem a presença. E também os seus cachorros não saem de casa e gemem o dia inteiro. Há muitas teorias que dizem que o encorado pode ser invencível, e provavelmente ele é imortal, até porque os vampiros costumam ser imortais. Agora, vocês lembram daquela teoria de que eu disse que ele poderia ser metade humano e metade vampiro? Por isso ele consegue andar no sol e não tem todas as fraquezas de um vampiro? Então, na minha teoria, foi jogado a ele uma maldição por uma bruxa. Por quê? Ele pode ter feito alguma coisa com essa bruxa. Não se sabe o que, mas bruxas costumam não guardar rancor das pessoas. E sim, elas fazem logo o que elas querem fazer. Tipo, te matar ou jogar uma maldição em você. E se essa teoria for verdade, aí nos mostra o porquê ele foi dito como um dos únicos vampiros do Brasil. Isso seria porque a bruxa jogou a maldição somente nele. E então, ele simplesmente virou um vampiro. Ou um chupador de sangue. Uma coisa boa ou ruim sobre o encorado é que ele não alimenta só de humanos. E também pode alimentar de animais ou de seres mais pequenos como aves. Então, você pode simplesmente deixar um animal como oferenda para ele. Mas eu não teria coragem de fazer isso. E você? Você teria coragem de deixar um animal seu para um encorado? É, ele é um ser da noite, mas também é um ser do dia. Ou seja, se você estiver achando que vai fugir dele, não, você não vai. Se ele estiver com fome, você será uma das presas dele. Ou alguém que você gosta muito. Então, tome cuidado ao sair de manhã e, principalmente, tome cuidado ao sair de noite, pois ele não tem hora marcada.